Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal, ou bem-vindo por aqui se você é novo. Meu nome é Brenda e hoje eu vou contar pra vocês sobre o meu curso de jornalismo. Pra quem já acompanha aqui os meus vídeos no canal já sabe que eu faço jornalismo, que eu tô sempre envolvida com a minha faculdade, com o meu trabalho, e que isso demonstra bastante de como é a minha rotina, que é guiada à base disso, à base dos meus interesses jornalísticos e até o meu canal mesmo, que foi o que me mostrou que eu tinha essa aptidão para gostar de jornalismo, para querer me envolver com jornalismo. Então por isso eu decidi fazer o curso. E hoje eu vim contar para vocês um pouco dessa escolha, um pouco de como funciona o meu curso. Eu já tô no último ano agora, eu tenho só mais um semestre para me formar, então eu acho que eu já posso dar um panorama mais geral do que eu achei, do que eu senti. Então se você tá pensando em fazer jornalismo e não sabe se vale a pena mesmo, se é pra você, eu espero que esse vídeo te ajude a ter uma noção geral de alguns pontos e que isso te ajude a pensar se é isso que você quer mesmo ou se você se identifica com esse curso. Bom, eu vou contar mais ou menos a minha experiência. Claro que não dá pra eu contar a experiência de outras pessoas, de outras faculdades. Cada um tem a sua perspectiva, cada um faz um estágio diferente, cada um tem um envolvimento diferente. Pra começar, como eu disse, eu escolhi jornalismo justamente porque eu comecei a me envolver com vídeos, com YouTube, comecei a perceber algumas habilidades minhas em contar histórias, em ser bastante comunicativa. Como muitos de vocês sabem, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos quando eu tinha 15 anos, voltei com 16 anos e voltei, eu tinha 6 meses para terminar a escola, e nesses 6 meses eu tive que decidir tudo da minha vida, para onde eu ia prestar vestibular, e eu não fazia ideia. Eu voltei do intercâmbio sem saber o que fazer. E aí, conversando com os meus pais, eles jogaram a ideia de que eu poderia fazer jornalismo justamente por causa dessas minhas habilidades, e eu também estava pensando em relações internacionais, porque eu gostava muito de línguas, tinha voltado do intercâmbio, então eu estava com a cabeça toda voltada no exterior, e aí eu fiquei entre relações internacionais e jornalismo. E aí eu me inscrevi também em algumas outras faculdades, mas sem muita pretensão assim, mas eu gostei bastante da matriz curricular das faculdades que eu apliquei, e eu achei que isso ia mais com as minhas ideias, e por isso que eu escolhi jornalismo. Em 2017, em janeiro do ano seguinte que eu tinha aplicado, eu passei na faculdade, e aí eu comecei meu curso. Na verdade eu nem tava 100% querendo, assim, focada, animada, eu tava meio que assim, vamos ver no que vai dar. E acabou que eu comecei e gostei bastante. Então, pra vocês entenderem mais ou menos a base do curso, como ele funciona. O curso de jornalismo tem 4 anos, pelo menos isso na minha faculdade, tá? E ele é dividido em semestres, então são 8 semestres. Eu, por exemplo, acabei de terminar o 7º semestre, tô entrando no 8º, vou começar, quer dizer, já comecei meu TCC, né? Tô fazendo meu TCC. Quanto ao horário, na minha faculdade, por enquanto você não escolhe se você quer fazer de manhã, tarde ou à noite. São os 2 primeiros anos de tarde e os 2 últimos anos de manhã. Esses 2 primeiros anos de tarde são bem ruins, assim, no sentido de se você quer se envolver com outras coisas, quer tentar procurar um estágio, quer tentar fazer outras atividades, isso pode atrapalhar um pouco. Muita gente reclama disso. Apesar de que foi uma fase bem gostosa, assim, que eu tava realmente curtindo a faculdade, sabe? Não tinha muita coisa pra me preocupar. Ai, que saudade desses tempos. Mas aí nos 2 últimos anos, que são os anos que você realmente precisa procurar um estágio, a faculdade é de manhã, então isso ajuda bastante. Quanto aos requerimentos para se formar, você precisa fazer um estágio e ter atividades complementares. Essas atividades complementares você consegue através de palestras, eventos culturais, pesquisas acadêmicas, enfim, tem uma série de atividades que você vai fazendo que é para você ter um certo envolvimento, entendeu? Então, quando eu entrei na faculdade, logo que mais me chamou a atenção foi a grade curricular. A gente tem aulas como música, cinema, português, aulas bem diversificadas, assim, que chamam a atenção, que te fazem meio que sonhar, eu diria, dar uma certa iludida. Você aprende sobre as bases do jornalismo, como conceitos da notícia e matérias desse tipo, mas é bastante atrativo. Eu lembro muito bem também que a gente tem uma recepção solidária, que eles chamam, logo uma semana antes de começarem as aulas, em que eles mostram a faculdade, algumas coisas, e tem umas oficinas. Por exemplo, eu tive oficina de TV, que eu fui lá, tinha tela verde, aí a gente fazia uma gravaçãozinha assim de algumas coisas, e isso me deixou assim
apaixonada, já tava, tipo, me sentindo toda, sabe? Então, esse primeiro semestre foi bem bacana, eu curti bastante a faculdade e foi o que me deixou lá pra continuar o curso e querer seguir essa profissão mesmo. Aí as coisas começam a mudar um pouco já no terceiro semestre. Eu tô dizendo pra vocês sobre essa matriz curricular, mas é sempre importante vocês darem uma olhada na faculdade onde você tem interesse de aplicar, porque você consegue dar uma olhada nas matérias, em como os semestres se encaminham, mas em geral foi mais ou menos isso. O primeiro ano foi ótimo, e aí quando chegou no terceiro ano as coisas ficaram bem teóricas, bem pesadas, e aí que foi dar um baque, assim, que muita gente ficou tipo, gente, será que é isso que a gente tem que fazer mesmo? Mas isso é super normal. Pra vocês terem uma noção das matérias que a gente tem na faculdade. Como jornalistas, né, a gente tá sempre produzindo matéria para diversos meios. Então a gente produz matéria para jornal impresso, para rádio, para site, para TV. A gente produz matéria transmídia, que é para ir para vários tipos de plataforma. A gente produz documentários, reportagens. A gente também trabalha com assessoria de imprensa, né, voltado mais para as empresas e para negócios. Tem também aula de fotografia, que foi uma das minhas aulas favoritas. Foi uma das aulas que eu tive no primeiro semestre também, junto nesse tipo de matérias bem atrativas, que foi muito divertido, foi uma ótima aula. Junto com a aula de fotografia, a gente tinha aula até de Photoshop, então a gente aprendia bastante essa parte técnica. Isso é um dos pontos-chave, assim, que eu acho da minha faculdade. A gente realmente tem acesso a tecnologias, a as coisas que estão em alta agora no novo jornalismo, né? A gente está em muito contato com as novas mídias e eu acho que isso é muito importante. Isso me fez acabar ficando na minha faculdade ao invés de procurar outras, pela questão da acessibilidade a esses tipos de equipamentos e, enfim, a matriz curricular voltada mais para o mercado de trabalho atual. É o que a gente precisa agora, é o que mais estão procurando, gente que saiba se adaptar a essa nova realidade, a esse novo mundo digital que a gente vive. Não que o bom velho jornalismo não seja ótimo, claro que é e é super importante, né? Mas, enfim, eu acho que se você tiver algumas outras habilidades a agregar, isso pode ser sim um diferencial. Outras coisas que você pode fazer também durante o seu curso, a gente faz bastante a produção de artigos. Agora nesse meu 7º semestre a gente fez vários artigos sobre diversas matérias, então artigos acadêmicos mesmo. Também tem as pesquisas acadêmicas que podem te ajudar, por exemplo, se você quer conseguir uma bolsa, tem o PIBIC, que é esse que você consegue uma bolsa, auxílio para te ajudar a pagar a faculdade ou, enfim, outras coisas que você precisar. E tem o PIVIC, que é voluntário, então você faz uma pesquisa sobre um tema que você tiver interesse e isso te agrega bastante no currículo também. Eu não fiz, porque eu acabei conseguindo um estágio bem cedo. Eu fui, acho que uma das primeiras da minha sala a conseguir um estágio. Por sorte, eu consegui, acho que no 2º ano. E aí, eu não tive tanto tempo pra fazer esses trabalhos de pesquisa. Mas eu já fui logo mais pro mercado mesmo, acabei me envolvendo muito nisso. Na minha faculdade, eles também oferecem várias oficinas de outros temas que não estão dentro da matriz curricular, por exemplo. Então, eu fiz uma aula, por exemplo, de vídeo fotojornalismo, que a gente realmente pegou na câmera, aprendeu a mexer, um pouco mais do que a aula de fotografia. Eu fiz uma que era para um jornal, eu fiz, agora eu já nem lembro, eu fiz tantas, mas isso faz bastante diferença também, porque às vezes eu sinto que a matriz curricular falta um pouco de aprofundamento em certos temas. Então, isso é um ponto chave na faculdade. Você tem que se esforçar por parte de você mesmo. Se você não estiver um passo à frente para se envolver, para agregar mais coisas pro seu currículo, pode ser que as coisas ficam meio xoxas, meio pobres. Então, é sempre importante você se envolver. Tem também a opção de você fazer um intercâmbio. Eu devia ter feito, eu me arrependo, na verdade, de não ter tentado mais. Acho que na época eu estava muito voltada a tentar algum intercâmbio nos Estados Unidos, ao invés de possivelmente em Portugal, por exemplo, que é um pouco mais fácil. E não tinha tantas opções de faculdades para jornalismo nos Estados Unidos que tinham convênio com a minha faculdade, então eu não fui. Então, para falar um pouco para vocês sobre as coisas que eu mais gosto na minha faculdade, eu gosto muito da matriz curricular, como eu falei várias vezes aqui já. Eu acho que tem uma variedade bem grande de assuntos e de coisas que a gente tem que ter noção como jornalista. As minhas aulas preferidas foram as de TV,
as de transmídia, que a gente produziu um site com vários tipos de mídia, com vídeo, foto, áudio. E eu também gostei muito de grande reportagem, mas eu sou meio suspeita para falar, acho que vocês já sabem que eu gosto muito de TV, de reportagem em vídeo, então essas definitivamente são as minhas matérias favoritas. E eu tive sorte também de estar podendo trabalhar nessa mesma área agora, o que nem todo mundo tem, que de certa forma me alavanca para poder ter gostado mais ainda do meu curso, que eu pude aplicar as coisas que eu mais gostei na prática. Como eu disse, eu também gostei muito das aulas técnicas, e eu sinto que as aulas são bem mais práticas do que teóricas. Tem alguns semestres que fica mais pesado, que tem mais teoria do que prática, mas isso é normal também. Mas eu gostei muito dessas aulas mais técnicas de Photoshop, de câmera, de saber mexer na câmera, de saber tirar uma foto, de saber ir lá e apurar. Acho que isso é bem importante, e isso que eu sinto a grande diferença na minha faculdade. Eu acho que é mais voltada para mãos à obra, sabe? Do que tanto teoria pesada. Quanto às questões que eu menos gostei, eu acho que assim, toda faculdade tem seus problemas, todo mundo julga, todo mundo fala da sua faculdade, né? Mas eu não posso falar pelas outras também, mas tem alguns aspectos que eu acho que eu melhoraria no meu curso. Por exemplo, como eu disse, essa questão dos semestres, alguns ficarem muito pesados, alguns têm muita teoria, alguns têm muita prática, e às vezes isso acaba sobrecarregando. Outra coisa que eu falei também é que eu acho que algumas coisas dependem muito de você, então assim, não é só ir pra aula, entendeu? Você tem que ir pra aula e você tem que realmente se dedicar, fazer trabalhos bons, querer saber dessas oficinas extras, dessas aulas extras, dessas atividades extras, tentar ter mais contato com o professor e fazer trabalhos mais enriquecidos, porque isso faz toda a diferença pra você ser um bom profissional. Claro que chega agora nos últimos anos a gente já fica meio cansado, meio saturado, né? Mas eu acho que isso faz muita diferença, você se esforçar pra se envolver mais do que só o básico. E também essa questão de algumas aulas serem um pouco rasas, eu acho que poderia ser mais aprofundado algumas técnicas que às vezes a gente acaba vendo muito rápido em alguns semestres e mais pra frente a gente precisa e já esquece, sabe? Mas no geral eu sou bem feliz com a minha escolha por ter escolhido ser jornalista. Eu já tô prestes a me formar e eu gosto muito da área onde eu trabalho. Eu tive essa sorte de estar podendo trabalhar na área que eu gosto, que me deixa ainda mais animada, apesar de o jornalismo não ser um curso fácil, ser um curso bastante cansativo, como eu disse, demanda muito de você colocar o seu esforço lá para conseguir se diferenciar e para conseguir ter mais vantagens e para conseguir ter mais resultados. Não sei se eu faria outra faculdade, eu acho que, claro, agora no final eu fico bem cansada, então, ai, Deus me livre de fazer outra faculdade, mas com certeza eu vou fazer outros cursos, talvez uma pós, um mestrado. Mas se você tá pensando em jornalismo, pensa bem e pensa se você realmente se identifica com alguma das áreas gerais, como o impresso, ou televisão, ou assessoria, ou rádio, enfim, o que seja. Dá uma pesquisada, isso é sempre importante. Você vê se você consegue se ver fazendo aquilo, sabe? Se visualizar no futuro como jornalista. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha tirado algumas curiosidades de vocês. E se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim, ou me manda no direct do Instagram, que eu tiro com certeza, a gente pode falar mais sobre. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, eu posso deixar pra vocês também. Eu tenho várias produções da faculdade, entre documentários, vídeos, reportagens, diversas coisas que eu fiz, e eu tô tentando montar um portfólio, enfim, pra eu ter futuramente, e quem sabe pra quem tiver interesse também em assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.